É um prazer enorme estar consigo, saber que você está acompanhando e dedicando seu tempo para mais um estudo importante da Palavra de Deus e da profecia bíblica. Iremos agora para o nosso 10º episódio, abordando questões relevantes, profecias profundas, relevantes para o tempo em que nós estamos vivendo, para ajudar você a tomar a melhor decisão na sua vida, neste grande conflito entre o bem e o mal. Venha comigo para mais um episódio. Convido você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Iremos nos centrar em Daniel capítulo 7 para uma profecia realmente relevante. E no capítulo 7 de Daniel nós encontramos mais uma vez animais surgindo do mar. Daniel agora vê 4 animais surgindo do mar. Como vocês veem aí na imagem, o primeiro parecido com um leão, sim, o segundo parecido com um urso, o terceiro parecido com um leopardo de 4 cabeças e o quarto assustador. Não conheço um animal semelhante a este. Parece até um rinoceronte, algo assim. Este vai ser o tópico para esta noite. Vejam, Daniel capítulo 7, verso 1. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. O que Daniel sonhou? No verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Ao nos depararmos com um texto profético, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar ou sublinhar, numa linguagem mais didática, os simbolismos usados neste texto para uma melhor interpretação. Quais são os simbolismos usados neste verso? Vejam aqui. São 2 simbolismos: ventos e mar grande. Vamos então para a nossa tabela de conversão profética e verão que isto é muito fácil de compreender. Nós vimos que vento representa guerra, confusão, agitação política, agitação militar, de acordo com Jeremias, capítulo 7, verso 1. E agora, mar. Nós sabemos que mar é água. Rio também é água. Portanto, água representa povos e nações. Isto está em Apocalipse 17, verso 15. Agora, tendo em mente estes 2 simbolismos proféticos e sua interpretação, nós iremos agora pegar o mesmo texto que acabamos de ler. Vamos procurar interpretá-lo de forma correta. Vejam aqui. Na verdade, Daniel está dizendo que durante a sua visão da noite, ele viu 4 guerras, diríamos assim, 4 movimentos revolucionários, políticos, militares, agitavam o mar. Neste caso, agitavam as nações, os povos. E como resultado desta agitação militar entre os povos, algo aconteceu. Vejam no verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. É simples, pegando a nossa tabela de conversão profética, animal ou besta representa rei ou reino. E mar já dissemos que é povo e nação. Portanto, Daniel vê 4 reinos surgindo do meio das nações como resultado das guerras e da agitação. Vejam, Daniel 7, verso 17 confirma que estes grandes animais, na sua visão, que são 4, são na verdade 4 reis que se levantarão da terra. E um rei só é rei quando tiver o seu reino. Vamos então desvendar estes 4 reinos que surgem na terra e qual a sua influência ao longo da história, o que fizeram ao longo da história e o que isto tem a ver comigo e consigo. O que isto tem a ver com a humanidade hoje? O que isto tem a ver com a nossa salvação? Vejam, Daniel descreve o primeiro animal, neste caso o primeiro reino, que surge do meio do mar, ou seja, que surge do meio das nações. Vejam aqui, no verso número 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia.
Daniel diz que, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Há grandes verdades neste verso. Primeira verdade, o primeiro animal, ou seja, o primeiro reino, era como leão. E nós sabemos que leão é uma descrição clara do reino de Babilônia. O próprio leão era uma grande figura usada no reino de Babilônia. Quando olhamos para as muralhas, o portão de Istar, tudo mais, o leão era um símbolo apropriado para a Babilônia. Vejam, as asas sobre este leão representam o orgulho, pois de acordo com a Bíblia, Deus diz: quando te elevares como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, as asas de águia sobre este leão representam o orgulho, a ambição do reino de Babilônia, representam a ambição do rei de Babilônia, mais concretamente Nabucodonosor. Lembram-se, animal representa rei ou reino, portanto representa o reino de Babilônia, mas também, em especial, ao rei Nabucodonosor, que com seu orgulho desafiou o reino dos céus. A Bíblia nos conta que, certa vez, o rei Nabucodonosor subiu no terraço do seu palácio, contemplou a grande cidade de Babilônia e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Nabucodonosor estava desafiando a profecia bíblica. Em primeiro lugar, ele construiu uma estátua toda ela de ouro, desafiando Daniel capítulo 2. Em seguida, ele desafiou uma nova interpretação que Daniel havia dado de que o rei Nabucodonosor seria derribado, de que Babilônia seria derribada. Ele não acreditava nestas coisas. E ele subiu no seu palácio e disse: não é esta grande Babilônia que eu ergui com o meu poder. A Bíblia nos diz que naquele momento Nabucodonosor, quis dizer, perdeu o entendimento. Ele foi expulso do seu palácio e durante 7 anos vivia pastando como os bois. Sim, o orgulho foi derribado. Mas a profecia diz que, depois de terem sido arrancadas as asas, ele receberia de volta a mente de homem e voltaria ao seu status original. Isto aconteceu com o rei Nabucodonosor. Após os 7 anos de loucura, ele voltou ao seu palácio e se converteu e se tornou um rei convertido a Deus. Portanto, o primeiro animal representa a Babilônia, que dominou o mundo dos anos 605 até 539. E Babilônia é também apresentada na estátua de Daniel capítulo 2 como sendo a cabeça de ouro. Portanto, era um reino rico de ouro e forte como leão, orgulhoso como as asas da águia. Surge então um segundo animal, o segundo reino. Vejam aqui, Daniel 7, verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Fica claro, se o primeiro animal, leão, representa a Babilônia, o segundo, com certeza, representa os medos e persas que derrubaram a Babilônia em 539 a.C., os medos e persas. E é interessante que as 3 costelas sobre a boca desse urso, segundo animal, representam as 3 potências que os medos e persas derrubaram em sua história. Vejam aqui. Os medos e persas destronaram os babilônios em 539. Depois foram abater a Lídia e também tomaram o Egito. Portanto, as 3 costelas na boca do urso representam estas 3 potências que os medos e persas destronaram ou dominaram. E Medo-Pérsia também aparece na profecia de Daniel, capítulo 2, como sendo o peito e os braços de prata. E dominou o mundo de 539 até 331 a.C. Surge então o terceiro animal, o terceiro reino. Eu espero que vocês estejam compreendendo esta correlação. Em Daniel, capítulo 2, são apresentados os mesmos reinos, mas através da estátua que Nabucodonosor sonhara. Agora é o próprio Daniel que está tendo a visão e ele vê 4 animais. E Daniel capítulo 7 vai um pouquinho mais a fundo, nos mostrando mais eventos que aconteceriam no futuro. Vejam aqui, terceiro animal. Daniel diz:
Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Sim, as 4 asas de ave representam o orgulho, a velocidade de conquista. Quem é este terceiro animal, este terceiro reino que surge depois dos Medos e Persas? Com certeza, a Grécia. E nós sabemos muito bem que a Grécia foi liderada por Alexandre o Grande, este grande jovem guerreiro que quase dominou o mundo conhecido. Até que os seus soldados disseram, não, nós já estamos cansados de dominar, não iremos mais. Ele acabou desanimando, mas ele queria tomar todo o mundo conhecido. Sim? Mas a história nos diz que após a morte de Alexandre o Grande, os seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, tiveram a ambição de dominar o reino da Grécia. O que eles fizeram? Porque não podiam dominar os 4, acabaram dividindo a Grécia em 4 partes. São então as 4 cabeças representadas aqui neste animal. As 4 cabeças são os 4 generais de Alexandre o Grande, que após sua morte dividiram o reino da Grécia em 4 partes. Ora, o livro da história de Roma nos diz o seguinte: no dia 22 de junho do ano 168 a.C., na Batalha de Pydna, o império de Alexandre o Grande pereceu 144 anos após a sua morte. Queridos, eu apresento livros de história para vos mostrar que a profecia bíblica não é um conto de fadas. Não estamos lidando com histórias fictícias. São coisas que aconteceram do jeito que Deus havia falado. Então, a Grécia é também representada na profecia de Daniel 2, na estátua, como sendo os quadris de bronze, e dominou o mundo conhecido do ano 331 até 168 a.C. E a profecia não para por aqui. Depois de descrever o leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave, Daniel vê um 4º animal, um 4º reino forte que surge na terra. Vejam aqui. No verso 7. Depois disto, continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. As palavras dentes de ferro já nos remetem ao reino que na estátua de Daniel 2 era representado pelos pés, ou seja, pelas pernas de ferro. Roma. De fato, Roma foi um reino poderoso, forte como ferro, com os seus imperadores terríveis. Eles não eram terríveis, eram horríveis. O Império Romano que massacrou cristãos, sim, na estátua de Daniel capítulo 2, é representado pelas pernas de ferro, que dominou do ano 168 a.C. até 476 d.C. Não irei me demorar nos pontos históricos, porque de certa forma nós já falamos sobre isto. Eu quero me deter agora no que a profecia nos apresenta a seguir. Daniel vê, na cabeça do 4º animal, 10 chifres que surgem. E é sobre isto que a gente vai nos deter neste estudo e também nos próximos estudos. Vejam aqui. Ele devorava, ele quem? O 4º animal, Roma. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Pergunta: o que representam estes 10 chifres? Para quem fica atento à nossa tabela de conversão profética, já sabe disto, que chifres representam divisões do mesmo reino. A propósito, Daniel 7, verso 24, dá a resposta. Eu não estou inventando nada. Vejam aqui. Verso 24. Diz que os 10 chifres deste 4º animal correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Nós sabemos que um rei só é rei quando tiver o seu reino. Nos anos 400 da nossa era, o Império Romano começou a sofrer uma invasão de tribos bárbaras do norte, que lentamente foram adentrando no Império Romano, foram enfraquecendo o Império e acabaram, por fim, dividindo o Império Romano em 10 partes. Nós vemos aqui estas 10 nações que depois algumas delas formaram as nações da Europa que nós conhecemos hoje. Vejam aqui.
os francos, que formaram a França, os saxões, formaram o Reino Unido, a Inglaterra. Temos os suevos, os portugueses, os vândalos, os espanhóis, visigodos, érulos, os lombardos, os ostrogodos, os burgúndios, os alamanos, as 10 nações que surgiram da divisão do Império Romano. Mas a história não para por aqui, a profecia não para por aqui. Daniel diz que no meio dos 10 chifres surge algo impressionante, algo que nenhuma outra profecia havia mostrado antes. Vejam aqui. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Vamos esclarecer isto. Isto é bem prático. No meio dos 10 chifres, Daniel viu um chifre pequeno surgindo. Ora, se os 10 chifres representam 10 reis, 10 divisões do Império Romano, o chifre pequeno que surge também é uma divisão do Império Romano. Surge na Europa dividida. E vejam aqui. 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ao se levantar este chifre pequeno, 3 reinos daqueles 10 que dividiram Roma foram extintos, foram destruídos. Este é o contexto histórico, para que a gente entenda quem é este chifre pequeno. Vejam aqui. Diz que neste chifre havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Em outras versões bíblicas vocês vão encontrar e uma boca que falava com arrogância, e uma boca que falava com blasfêmia. Portanto, é um poder pequeno, é chifre pequeno, é um poder pequeno que surge na Europa dividida, sim, e que fala com insolência, fala com arrogância, fala com blasfêmia. Daniel 7, verso 24, esclarece, depois de descrever os 10 chifres, que são 10 reinos, diz: depois dos 10 reis, dos 10 reinos, se levantará outro, e esse chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Amigos, quem é este chifre pequeno que se levantaria na Europa dividida, neste contexto de invasão bárbara, neste contexto de divisão europeia, neste contexto de Roma, e que abateria 3 que já estavam estabelecidas lá na Europa? Quem é este poder? Nós iremos descobrir aqui na Escola de Profecia. A palavra de Deus vai nos revelar quem é. Mas há alguns detalhes importantes que a profecia dá sobre este chifre pequeno. Vejam aqui. No verso 25 diz que este chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, proferirá palavras contra Deus. Portanto, é um poder blasfemo que fala contra Deus. Não só. Magoará os santos do Altíssimo. Em outras palavras, vai perseguir o povo de Deus, vai matar o povo de Deus, vai magoar os santos de Deus. Não só. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Vai tentar mudar os tempos e a lei de Deus. Não só, vejam aqui. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uau! Quem é este chifre pequeno que faria todas estas coisas? Que proferiria palavras contra Deus, blasfêmias e arrogâncias? Quem é este poder que magoaria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? E que tentaria mudar os tempos e as leis? Quem é este poder? Nós iremos entender isto melhor no próximo estudo. Eu convido a vir ao próximo estudo, a acompanhar o próximo estudo, pois vai ser de muita importância. À luz da história, à luz da profecia bíblica, nós iremos entender quem é este poder e por que razão nós precisamos compreender estes assuntos para a nossa própria salvação. Amigos, tudo isto que Jesus apresentou na sua palavra, na profecia, cumpriu-se do jeito que ele mostrou. Isto nos dá mais uma certeza, como Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A profecia, a cronologia dos eventos comprova que é Deus quem tem a mão
no controle da história deste mundo. Passará o céu e a terra, passarão os reinos deste mundo, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Ela não voltará vazia. Nós estamos vivendo o cumprimento das profecias. Estamos vivendo no tempo profético e as profecias de Cristo, que culminarão com sua vinda, irão se cumprir. Goste você ou não, gostem os reis da terra ou não, isto vai acontecer porque Deus que manda. Quer você confiar nesse Jesus, que fala e que acontece, que promete e que cumpre? Se essa é a sua vontade, venha comigo nesta oração final. Senhor, muito obrigado por nos encorajar mais uma vez por meio da profecia em nos mostrar que o Senhor é dono do tempo, é dono dos eventos. Não há nada, Senhor, que acontece sem sua permissão. E nós estamos vivendo no tempo profético. Em breve Jesus voltará para pôr um ponto final aos reinos deste mundo, aos reinos perigosos, e estabelecer um reino eterno que nunca mais terá fim. Obrigado, Senhor, por esta certeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nós nos veremos no próximo estudo. Não perca.